Olá, seja bem-vindo a missãobatista.com.br. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre o destino da alma de seus parentes, o destino da alma de seus entes queridos. Ultimamente as pessoas estão com um ponto de vista um tanto quanto estranho. Mas antes de falar disso, eu quero ler com vocês Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, capítulo 15. Josué depois de conquistar a terra prometida, ele faz um apelo ao povo de Israel, para que se volte ao Senhor. E Josué coloca duas opções para o povo de Israel. Depois de tudo que eles viram que Deus fez por eles, eles poderiam servir a Deus ou voltar atrás. Mas Josué diz que ele não voltaria atrás. Ele dá uma determinação. Veja o que Josué diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas repetem esse termo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entretanto, não se esforçam para que sua casa sirva ao Senhor. Não estão preocupados em mostrar à sua família o caminho da salvação. Ou quando mostram, não ficam constrangidos quando um familiar seu morre sem Cristo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre questões de espiritualidade, familiaridade, e eu disse o seguinte, que uma pessoa da minha família, ela não entraria no céu se ela continuasse seguindo um determinado caminho que ela seguia. E a pessoa ficou escandalizada: ora, como pode? Você não gosta dessa pessoa que você deveria gostar, porque essa pessoa, você está dizendo que ela vai para o inferno? Você não pode dizer que essa pessoa vai para o inferno. Ora, a ideia dele era uma ideia emocional, mas não era uma ideia verdadeira. Ele estava achando que por ter estima por aquela pessoa, por ter amor por aquela pessoa, eu teria que achar que ela iria para o céu de qualquer jeito. Só que isso é uma grande mentira. O seu amor pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, por seja quem for, não vai salvá-los. Não vai salvá-los. Porque o único meio de salvação é através da fé verdadeira em Jesus Cristo, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Ou seja, as pessoas estão esperando que seus entes queridos sejam salvos simplesmente porque elas amam aquelas pessoas e enganam-se a si mesmo que eles serão salvos. É muito mais sadio, realista e produtivo que você entenda que se seus entes queridos não encontrarem Jesus, eles caminharão para o inferno, eles caminham para o inferno. Porque se você entender isso, você se esforçará para levá-los à salvação. Mas se você acha que de qualquer forma eles vão para o céu simplesmente porque você os ama, simplesmente porque você gosta deles ou porque acha que são boas pessoas, você está indo contra a pregação do Evangelho. Você está indo contra o que Deus ensinou. Por exemplo, algumas pessoas agora acreditam que determinados sujeitos que se suicidam vão para o céu simplesmente porque eles acham que aquelas pessoas eram pessoas maravilhosas, gostam daquelas pessoas e acham que por isso elas merecem o céu, E que por isso terão que ir para o céu. Mas isso é um grande engano. Na verdade, a palavra de Deus nos diz que aquele que não encontra com Jesus, que não se converte, ele não irá para o céu. Não adianta você se enganar achando que essa pessoa irá para o céu simplesmente porque você gosta dela, porque te deixa mais confortável. Ora, em Romanos 12:1 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você acha que uma pessoa que não aceitou a Jesus, ela está salva e começa a se consolar com isso, você está se conformando com este mundo. E nós não podemos nos conformar com este mundo. Devemos agir como servos de Deus que, não conformados com esse mundo, produzem a salvação na vida das pessoas.
É importante também que você saiba que se você não fizer isso, nada que você possa fazer, né, nenhum pensamento que possa fazer vai eliminar a sua responsabilidade. As almas dessas pessoas serão cobradas de você, porque você é um pregador, não é verdade? Então pense direitinho, observe novamente o que Josué nos diz, né? Que ele coloca uma opção para as outras famílias, mas para a família dele, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele determinou para a sua família. Josué deu uma ordem, deu uma determinação. Ele usou autoridade para que a família dele servisse ao Senhor e não para que a família dele se afastasse do Senhor. Quando você chega, por exemplo, lá em 1 Timóteo 3, nos versículos subsequentes, você vai encontrar que uma das características do pastor e do diácono é ter os seus filhos em submissão. Submissão significa o seguinte: dizer, faça isso e ele faz, não faça aquilo e ele não faz. Não significa você querer ser muito democrático em família. Em família, pai manda, mãe manda e filho obedece. É assim que é na Bíblia Sagrada. Claro que você vai negociar, você não vai ser também um tirano, mas você tem que entender que a autoridade é dos pais. Mas o que está acontecendo? Inclusive, alguns pregadores pastores até, começam a achar que não devem ter tanta autoridade quanto os seus filhos e que seus filhos devem ser tratados como coitadinhos, que são até perseguidos pela igreja, porque seus filhos fazem coisas que não devem fazer no meio da igreja, e eles acham que todo mundo não reclama dos filhos dos outros, só reclama do filho dele porque ele é pastor. Ora, isso significa o quê? Isso implica e indica que esse pastor não tem autoridade sobre o seu filho, certo? Indica que ele não tem submissão, não mantém seus filhos em submissão. E quando a pessoa não mantém em submissão, ela vai chegar a um caminho desse, de chegar uma hora que o filho vai se afastar da igreja. Muitos filhos de pastores se afastam da igreja exatamente porque creem que seu pai é um chefe, é até o dono da igreja. Eu já conheço um caso que achavam que o pai era o dono da igreja e que ficaram contrariados porque a igreja não achava isso. Óbvio que o pai não era o dono da igreja, eles achavam que eram donos da igreja e ficaram muito contrariados e muito rebeldes e se afastaram da igreja. Por quê? Porque o pai não teve pulso, o pai não soube manter seus filhos em submissão. Ou seja, a responsabilidade de manter seus filhos servindo ao Senhor é sua. Alguém lê isso aqui: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a pessoa pensa que é uma promessa, mas isso não é promessa. Isso é uma determinação. É uma determinação de Josué, como deve ser uma determinação sua. Josué determinou para a família dele, e você tem que determinar para a sua família. Mas determinar não é palavra mágica. Não é você chegar e dizer, eu estou determinando e vai acontecer porque as palavras têm poder. Não, não é isso. É você determinar para você mesmo e você fazer tudo para que a sua família sirva ao Senhor. Há tempos atrás, as pessoas estavam com receios quanto aos jovens que saíam da igreja, né? Vários jovens saíram da igreja por causa do rock, né? Especialmente mais na década de 80, mais ou menos. E começaram a colocar bateria, guitarra e outras coisas na igreja para prender os jovens, né? Para prender os jovens na igreja. Ora, o que se gerou com isso? Alguns jovens realmente ficaram convertidos de verdade e viveram realmente uma vida digna, mas esses jovens já ficariam em outra situação, também estariam em outra situação. Mas outros jovens acabaram se tornando membros de igreja por ser simplesmente um clube onde eles podiam tocar guitarra, tocar bateria e ter outras atividades recreativas. E descaracterizou-se a finalidade da igreja de adoração genuína e passou-se a criar uma igreja quase que uma boate. Algumas igrejas, elas são pintadas de preto por dentro e tem luzes piscando para todos os lados, porque eles não estão preocupados em servir a Deus, estão preocupados em agradar ao homem, em sentir que o homem se sente bem e com isso dizer que fizeram um grande trabalho, quando na verdade não estão fazendo.
Por isso precisamos tomar cuidado com esse engano de achar que as pessoas que são nossos queridos, elas vão para o céu simplesmente porque nós as amamos. Outro dia tive uma conversa com um pastor e ele chegou a colocar para mim: você acha que o filho do pastor Cicrano, ele foi para o inferno porque é o filho do pastor Cicrano? Eu disse para ele: claro que foi para o inferno. Se ele se suicidou, é claro que foi para o inferno, mesmo ele sendo filho de quem for. Ele sendo filho de quem for, ele está no mesmo caminho de Judas, certo? E as pessoas hoje já estão partindo para um caminho de menosprezar a importância da conversão, menosprezar a importância do arrependimento, menosprezar a importância do testemunho. Estão mais preocupados com situações, vamos dizer assim, emocionais mesmo, e até de caráter ideológico. Querem defender determinadas teorias estranhas e filosofias estranhas que levam somente ao pecado, que levam somente à morte, que levam à perdição. Por isso precisamos rever o nosso comportamento enquanto crentes, porque já estamos começando a achar até suicídio como normal. Esse é o primeiro passo. Parece que é uma peninha, um coitadinho ou coisa desse tipo, mas não é assim. Você já está abrindo mão de uma doutrina básica, que só quem crê em Jesus Cristo será salvo, e que aquele que é suicida, que é homicida, não entrará no reino dos céus. A Bíblia diz lá em Apocalipse, em outros textos, que o homicida não entrará no reino dos céus. O suicida mata uma pessoa que é ele mesmo, portanto ele não entrará no reino dos céus. Para quem quiser perguntar onde está o versículo, qual é o versículo que diz isso, não estou com a referência aqui, mas você pode procurar numa chave bíblica e encontrar que o homicida, adúlteros, efeminados e coisas assim não entrarão no reino de Deus, certo? Então não imagine que pelo caso de você achar que uma pessoa é boa, que ela fez muito bem para todo mundo, que isso será o suficiente, até porque um dos princípios da reforma protestante é que ninguém será salvo por obras. Se ninguém será salvo por obras, também não será salvo pela sua estima para com essa pessoa. Ele será salvo pela sua pregação para que essa pessoa se converta e se arrependa. Portanto, se você ama alguém, demonstre esse amor pregando o Evangelho de Jesus Cristo para esta pessoa e não simplesmente fingindo e enganando-se a si mesmo, dizendo que essa pessoa foi para o céu porque simplesmente você acha que ela foi para o céu porque ela é filha do pastor fulano de tal. Cuidado com isso, porque isso é uma apostasia que está se mostrando na igreja e nós devemos estar prontos a vencer as apostasias que rondam ao corpo de Cristo.